aquele povo ali, ele estava unido com um intento, com uma intenção que não vinha de Deus, era propriamente humana, mas como eles tinham uma força de falar somente uma língua com a mesma intenção, com o mesmo coração, então aquilo dali, para eles, se tornou muito forte. Então, eles vão trabalhar arduamente para fabricar os tijolos, como lemos aqui no texto, para usar o betume como cimento, como lemos aqui também, mas o coração deles é um só. A vontade deles é uma só. Então, quando esse povo ele se reúne, ele fala uma mesma língua, ele tem o mesmo pensamento, ele tem a mesma intenção, e aqui não é boa, né? É a intenção má, é uma intenção maligna, né? Eles vão começar a conquistar, eles vão começar a ir à frente, eles vão começar a avançar na obra que eles desejam, né? Na obra carnal, na obra humana deles, né? Que eles ali estavam intentando, né? Que era contra a vontade de Deus. Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast bíblico. Que bom que você está aqui nesse dia que o Senhor preparou. Vamos nos alegrar com a sua palavra, inclusive já prepara sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Gênesis, né, que é facinho de achar, o primeiro livro da Bíblia. E você vai encontrar aqui nos números grandes o capítulo, e o de hoje é o capítulo 11. Gênesis 11, veremos aqui sobre toda a terra com uma mesma língua, e também veremos a confusão das línguas. É por conta deste pessoal aqui que hoje a gente tem que fazer curso de inglês, espanhol, italiano, francês. Mas enfim, vamos aprender grandes lições através desse texto. Fique com o seu coração preparado, ouvidos atentos, porque Deus quer falar muito ao seu coração. E além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando ele pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, pastor Douglas Paz. Amém, boa tarde, obrigado pelo convite e com certeza hoje nós vamos aprender bastante da Bíblia Sagrada e sobre essa confusão das línguas também. Verdade, aprendemos muito. Você vai ver quantas lições preciosas que tem neste capítulo, que tem aqui um total de 32 versículos, né? Um pouquinho grande, também tem um pouquinho aqui de algumas genealogias, né? Que a gente vai encontrar também, mas vai ser muito proveitoso, tá? A gente combinou, temos um combinado aqui no podcast de não pular nenhuma genealogia, né? Você de casa já tá ligado. Quem também está conosco é ele, pastor, seja muito bem-vindo, pastor Wallace Marinho, seja bem-vindo ao podcast. Olá a todos, né? Aqui é a irmã Júlia, o pastor Douglas, você que nos assiste agora de casa, né? É um prazer estar aqui, para a glória de Deus vamos discorrer aqui sobre esse tema importante, esse capítulo 11 de Gênesis, e Deus vai falar muito ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, essa é a nossa expectativa, né? E quero convidar também cada um de vocês, se você já está no YouTube, parabéns, você já é um inscrito, já acompanha aqui o podcast. Se você está pela TV, te convido a conhecer o nosso canal CJTC Oficial. Lá você acompanha os capítulos anteriores, lá você acompanha os livros anteriores também, tudo na íntegra, para você ficar por dentro aqui do podcast bíblico, das revelações que Deus tem nos mostrado, de cada ensinamento precioso. Te convido a você não só ouvir, mas também participar, tá bom? Através do nosso YouTube, você deixa nos comentários ali a sua participação, a sua sugestão. Escreva aquilo que mais lhe chamou a atenção. Pode fazer vários comentários, não tem limite, tá? E para te incentivar, vou ler aqui todos os dias um comentário. E hoje eu vou ler o da Kátia Cristina, inclusive pastora Kátia Cristina, que ela esteve já aqui conosco, foi uma excelente convidada, e ela em um dos vídeos comentou assim: que bênção, que Deus continue abençoando este programa poderosamente, amém, que assim seja. E você de casa deixa o seu comentário também, tá? Não se esqueça. E agora vamos convidar ele, o convidado de honra do podcast bíblico, que é o Espírito Santo, o autor de capa a capa da Bíblia Sagrada, e vamos ter ele do nosso lado, nos dando entendimento, revelação, interpretação, aplicação, é só por intermédio dele. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Wallace Marinho, pode ser, pastor? Com certeza, vamos fazer uma oração agora, né? Se possível, feche seus olhos aí. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença e pedimos a direção do Senhor em tudo que for dito aqui, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração
Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada, pastor. E agora sim a gente pode começar o podcast bíblico com a bênção e autorização do Espírito Santo. Gênesis 11, você já abriu a sua Bíblia, a minha já está aberta aqui também. E vamos ler do início deste texto, que vai nos dizer assim, olha só. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, olha só, esse Eia aqui já vai predizer uma ideia meio torta aqui deles, olha só. Façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Nesses 6 versículos aqui, a gente já tem bastante conteúdo. E só relembrando, né? No capítulo anterior, a gente viu, né, em Gênesis 10, a tabela das nações. Ali onde Deus falou da genealogia. Ali nós vimos, né, a mensagem também de salvação. Vimos ali as famílias. E a ordem de Deus, a ordem muito clara de se espalharem sobre a terra. E já a gente vai entrar um pouquinho mais nas intenções do porquê estavam ali construindo essa torre. Mas, pastor Wallace, já nos chama a atenção sobre a unidade do povo, porque a unidade é algo positivo, né? Tanto que lá em Salmos vai nos ensinar que onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a unidade é algo positivo, mas ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. E aqui a gente vê o povo, né, os filhos das trevas ali, com uma ideia muito torta, colocando isso em prática, e por conta da união, esse plano estava prosperando. E é por isso que os planos dos filhos das trevas, muitas das vezes, dão certo. Porque eles são unidos. E às vezes os crentes estão se dividindo entre si, e não podemos ser assim, né? É verdade, essa união, né, eu digo que é uma ferramenta muito poderosa. Tanto que o próprio Deus reconhece a capacidade disso e ele decide intervir de alguma maneira. A gente vê que esse pessoal aqui está usando uma coisa boa, que é a união, para um propósito de autoexaltação, para, né, desobedecer Deus, né? Tinha alguma espécie de liderança ali que comandava, né? E que conduzia esse povo a errar contra Deus, né? Com essa questão toda de, como a senhora mesmo mencionou aqui, desobedecendo na questão de se espalhar por sobre a terra, né? Queriam ficar ali todos juntos, enfim. Toda uma questão do ser humano mesmo, né? Do ego do homem, né? De fazer o que bem entende, desobedecer Deus. Isso é muito perigoso. Então, a união é uma coisa boa, mas nesse contexto aqui está sendo mal usada. E como a senhora também disse aí, o inimigo gosta de usar certas ferramentas, né? Para nos atrapalhar. Exato, pastor, e é muito forte, nós vemos que o povo era um, que o próprio Deus olhou para eles e para aquilo que eles estavam construindo e falou, não há restrição para aquilo que eles estão intentando fazer. Então, pastor Douglas, isso é muito sério, o povo era um só em motivação, era um só propósito, era um só em comunicação, e aqui a gente entra também já num outro ponto, né, sobre a importância de uma única comunicação, de uma mesma linguagem. O povo se entendia, se comunicava, havia ali uma harmonia, ainda que para propósitos malignos, né, que desobedeciam, desonravam a Deus, mas o povo era um e uma só comunicação. Então, Deus teve que mexer na comunicação para aquele plano que era contrário vir a se desfazer por si só, porque o povo era muito unido e falava uma só língua. É verdade. Aquele povo ali, ele estava unido com um intento, com uma intenção que não vinha de Deus, era propriamente humana, mas como eles tinham uma força de falar somente uma língua, com a mesma intenção, com o mesmo coração, então aquilo dali, para eles, se tornou muito forte. Então eles vão trabalhar arduamente para fabricar os tijolos, como lemos aqui no texto, para usar o betume como cimento, como lemos aqui também, mas o coração deles é um só. A vontade deles é uma só. Então,
quando esse povo ele se reúne, ele fala uma mesma língua, ele tem o mesmo pensamento, ele tem a mesma intenção, e aqui não é boa, né? É a intenção má, é uma intenção maligna, né? Eles vão começar a conquistar, eles vão começar a ir à frente, eles vão começar a avançar na obra que eles desejam, né? Na obra carnal, na obra humana deles, né? Que eles ali estavam intentando, né? Que era contra a vontade de Deus. Sim, e como que isso se aplica nas nossas vidas, né? Nós vemos a importância de uma família ser uma, ser unida, de um casal ser um, marido e mulher. Pastor Wallace, quantas vezes dentro de casa tá tendo essa divisão, entre quatro paredes ali, sobre o mesmo teto, tá tendo essa divisão de marido e mulher, ali com o pai não consegue se comunicar com os filhos e os filhos aos pais, não tá tendo uma comunicação entre a família, é uma família dividida. Isso pode se estender a qualquer ambiente, né? Seja trabalho, enfim. Mas olha a importância de falarmos uma mesma língua, e aí a gente vem para um tópico interessante, que é a questão do diálogo. Quantas pessoas, pastor, que não dá para estabelecer um diálogo, né? É uma comunicação violenta, é uma comunicação onde, enfim, a pessoa não sabe ouvir, não se coloca no lugar da outra, onde ela sempre tem que estar certa. Enfim, a gente poderia fazer aqui uma lista imensa de coisas que vão poluindo e interferindo na boa comunicação. Mas eu acredito muito que a questão espiritual também está envolvida. Então, quando tem uma divisão, nós vemos ali que impede o fluir pleno de Deus, né? No caso, para o bom propósito do Senhor. Então, nós vemos aqui a importância de um bom diálogo, de ter uma mesma comunicação. E o senhor conhece, pastor, pessoas que não dá nem para ter um diálogo, que a pessoa já interrompe, enfim, não dá para conversar com aquela pessoa? Com certeza, né? Tem muitas pessoas, né, que agem assim, né? Gosta muito de falar, colocar a sua opinião, né? Dizer o que pensa e pouco se ouve, né? A senhora toca no ponto aí da questão da comunicação, e o diabo, ele pega essa coisinha, né, da confusão das línguas, uma coisa que Deus usou lá atrás, né, para poder atrapalhar os relacionamentos entre familiares, amigos, né, pessoas, colegas de trabalho, pessoas em sociedade e até mesmo dentro da igreja. Então, já às vezes botam um com uma opinião diferente do outro, não, porque eu acho assim, porque é assim, aonde você vê que não vai ter ali uma concordância no que estão dizendo, cada um puxa para um lado, né? E essa questão de não conseguirem entrar num acordo no que se diz, né? Não conseguirem se entender, né, no que se fala ali, isso vai gerar, de uma certa maneira, um distanciamento, um afastamento, levando à desunião. E a desunião, ela é destrutiva, né? A gente vê que o próprio Deus, de certa maneira, causou uma desunião ali, específica, Sim. como uma ferramenta para poder cessar com aquele intento deles, né? Porque é constatado pelo próprio Deus que quando tem união, tem progresso, né? A união é como uma ferramenta universal, tipo a lei da semeadura, né? Se a pessoa estiver unida para o bem ou para o mal, vai ter progresso. É verdade. Né? E o inimigo usa muito disso. E Jesus também vai falar lá no Novo Testamento de que um reino dividido não tem como existir, não tem como se sustentar. Por isso que o diabo tenta colocar isso, a divisão, um contra o outro, né? Às vezes a pessoa só porque não deu um bom dia, ou acha que olhou torto para ela, já acabou o dia dela, já não fala mais com o outro, já arruma confusão, contenda. Epa, vamos chamar o Espírito de Deus aí para poder unificar, porque lá em Atos teve o grande mover do Espírito Santo, né? Ele descendo ali, as pessoas sendo batizadas, falando em outras línguas. E aqui é muito interessante porque houve ali a unificação, né? Ou seja, nós podemos sim falar uma mesma língua por intermédio do Espírito. Lá em Atos 2, te convido a você ler, desde o versículo 2 ao 11, nós vemos ali pessoas de várias nações diferentes, mas que estavam se entendendo, porque havia uma mesma língua ali sobre elas, por intermédio do Espírito Santo. Então, pastor Douglas,
Olha o poder do Espírito de Deus. Se está tendo confusão, contenda, divisão, nós podemos buscar, né, fortalecer o nosso espírito, sermos pessoas mais espirituais também, é claro, mas chamar o Espírito Santo para essa conversa, né, para poder unificar essa família, unificar esse setor, unificar esse casamento. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder e nós temos que usar esse poder que ele nos disponibiliza, né? Levar a família para a mesa, conversar, se achegar mais ao filho, o filho aos pais, o marido à sua esposa, a esposa ao seu marido, e ter aqueles momentos que nós buscamos a presença de Deus, que nós nos unimos à mesa, não somente para celebrar a boa comida que está sobre a mesa, mas também ali de fazer uma oração, convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte daquele momento, daquele ambiente. Eu sempre que eu trabalhei, né, fora, no secularmente, eu sempre pedia, depois que eu me converti, eu via a importância disso. Então eu sempre falava para um irmão, falava assim, meu amigo, faça uma oração. Eu tinha vergonha no início da minha caminhada, e ele falava assim, não, eu já faço a oração. Você que precisa chegar no horário e participar da oração, mas você foi incluído. Esse ambiente aqui está guardado pelo poder de Deus, tá? E de inveja, de confusão. E justamente isso que foi colocado. A pessoa chega, não deu um bom dia, ou se não, um bom dia não saiu no tom que ela esperava. E aquilo dali já começa a surtir efeito no coração. O que essa pessoa pensa de mim? O que ela acha de mim? Quem ela acha que é? Olha o cargo que eu ocupo, olha o cargo que ela ocupa. Ela não pode falar assim um monte de coisa, entendeu? Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele está naquele ambiente, ele faz parte daquele ambiente, com certeza, aquele ambiente ele vai ser mudado, ele vai ser transformado, ele vai ser impactado pelo poder de Deus. Eu creio muito nisso. Até aí já fui buscar na psicologia, né, um assunto que eu estudo bastante, eu gosto. Aí, por exemplo, tem uma lista aqui de coisas que interferem na comunicação. Olha só, rigidez cognitiva, aquela pessoa que tem sempre que estar certa, dificuldade de escutar ativamente. Quantas vezes conversando com alguém a pessoa não tá te ouvindo, ela tá pensando que ela vai te responder, mas não tá ali pronto para te ouvir por inteiro, não é? Aí a gente vê aqui a incapacidade de receber uma repreensão ou de receber uma crítica, a pessoa já se arma, já fica na defensiva. É uma pessoa que é muito reativa emocionalmente, leva tudo pro pessoal, como um ataque pessoal. Aquela pessoa que tem uma necessidade excessiva de controle, ela tem que estar certa, ela tem que ter a razão naquela conversa. Ela tem baixa inteligência emocional, não sabe identificar suas emoções, o que está sentindo, não sabe enxergar ali as lentes, né? Porque nós enxergamos o mundo com várias lentes, né? De repente, de passado, traumas, né? E que você possa substituir essas lentes, né? A partir do dia de hoje. Falta de empatia cognitiva, não se coloca no lugar do outro, é um orgulho, é uma vaidade, uma comunicação passivo-agressiva, uma comunicação violenta, né? Que não há harmonia, um histórico de traumas, como até falei aqui. E é claro que não podemos aqui tirar fora a questão espiritual também, de um demônio que fica ali traduzindo errado tudo para aquela pessoa. Você fala A, a pessoa entende B. Enfim, nós precisamos trocar as lentes, precisamos chamar o Espírito Santo para essa conversa, porque, pastor Wallace, a comunicação é tão importante que às vezes o inimigo está sendo sutil e a gente não está se dando conta. Que na mesa, como o pastor Douglas trouxe aqui, tem ali os vilões, e um dos vilões é esse aqui, ó, que não larga a mão, é o dia inteiro rolando, é o filho ali que tá na rede social, é o pai que não tá dando bom exemplo também, que está na mesa, ou nem sentam-se à mesa, mas ainda que estejam na mesa, não sai do telefone, não tem uma comunicação boa, não se pergunta como se foi o dia do outro. Enfim, olha como que tá tão inserido no nosso meio que a gente nem se dá conta o quanto que isso aqui atrapalha a comunicação. Sim, verdade. O excesso de entretenimento, né, acaba atrapalhando os relacionamentos, né? Não só entretenimento, mas tem muitas pessoas que fazem do trabalho também, né? Sim. Algo ali, até meio que um objeto de idolatria, né? Muita gente fala, não, porque eu trabalho, né? Eu trabalho muito, né? Você vê que tem gente que enche a boca para dizer como, né? Não é que seja uma coisa ruim a gente trabalhar. A Bíblia fala que o homem com morada do sol do seu rosto. Porém, tem que ter equilíbrio em tudo, né? A gente tem que procurar sempre ter o tempo ali para dar atenção com qualidade, né? Para a família, para as pessoas, né? A senhora tocou num ponto aí, é que eu achei que eu lembrei de uma coisa engraçada, que é muitas vezes a pessoa, você está falando com a pessoa, mas ela não está te ouvindo. Ela, na verdade, está esperando você acabar de falar, para ela poder falar o que ela está pensando, né? Teve uma ocasião que foi assim, eu falei com um amigo,
E eu tô falando, ele tá ali. Quando eu acabei de falar, ele olhou pra mim, o almoço tá pronto? Não. Tipo assim, o que eu falei ficou por isso mesmo. Aí isso eu guardo vou guardar pra vida. Mas acontece, né? O diabo, ele trabalha muito nessa questão, e às vezes eu pontuo lá na igreja, o fato de às vezes faltar humildade também entre nós, não só para ouvir, mas também se tiver que reconhecer algum erro, né? Alguma coisa, falar, comunicar, né? Porque às vezes fica, na verdade, um querendo provar que tá certo, né? Ó, um tentando justificar para o outro as suas razões, né? Quando, na verdade, às vezes falta uma humildade até para poder apagar um incêndio, apagar uma fogueira, amenizar uma briga, para que todo mundo fique bem, né? Continue ali de acordo. Né? Porque essa questão também de todo tempo, vamos supor, vou falar aqui com o pastor Douglas, mas eu quero falar com ele, mas na intenção de provar que eu estou certo e ele está errado. Aí muitas vezes não vai funcionar. Aí eu vou puxar para o meu lado, ele vai puxar para o lado dele, aí é confusão de línguas. Né? Exato. Aí alguém tem que ceder. Né? E nós precisamos e devemos chamar o Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito em primeiro lugar e pedir para que ele esteja conosco, que ele possa traduzir aquela conversa, unificar as línguas para que haja harmonia. Não sei em qual ambiente que está tendo essa confusão, né? Mas que você possa chamar o Espírito Santo, pedir a orientação dele, porque até na escolha das palavras, do tom, de como vai falar, ele pode te ajudar, tá bom? Se você tem dificuldade, né? Aí a gente viu aqui no versículo 2 até uma curiosidade, que Sinar, que é onde foi construída ali a Torre de Babel, ela corresponde à região da antiga Babilônia. Olha só como já tem aqui indícios, né, de que não é um plano que vem do Senhor. E a gente identifica que esse plano não vem de Deus pelas motivações. A gente pode ver aqui 4, pelo menos, né? Construir uma cidade, ou seja, centralizar, sendo que Deus falou para dispersar, para o povo se espalhar. E aqui o povo queria evitar a dispersão, né? Isso é o que está claro, pelo menos. Diz construir uma torre até os céus, mostra uma autossuficiência, né? E também, terceiro motivo, fazer um nome para si, para que ficasse marcado, né, uma autoexaltação. E um quarto ponto, que não está explícito aqui no texto, mas muitos estudiosos falam sobre isso, que é a falta de fé desse povo naquilo que Deus havia falado. Não só não obedeceram, como queriam centralizar e Deus mandou espalhar, mas pastor Douglas, a gente vê aqui a falta de fé, porque vai que Deus manda outro dilúvio, sendo que nos capítulos anteriores, Deus deu ali a sua palavra, que não iria destruir mais, não iria destruir o mundo com água, não iria mais ali causar destruição para este povo, né? Mas uma coisa que estava entre linhas nas motivações erradas desse povo e também do seu líder, porque ninguém tirou do nada essa ideia, teve um líder, nós vemos que eles tinham esse receio, porque se Deus mandar água de novo, a nossa torre vai ser tão alta, mas tão alta, que nós vamos estar a salvo. Ou seja, não tinha confiança nenhuma naquilo que Deus havia falado. Achava que Deus iria voltar atrás, mas não, Deus deu a sua palavra. Então nós vemos várias motivações erradas, um nome para si, um povo que queria depender dele somente, uma autossuficiência, um povo que está indo contra a vontade de Deus. Ou seja, um plano completamente maligno, mas que as pessoas talvez não estavam enxergando isso. Verdade. Ali eles não estavam não só enxergando o que eles estavam, né, fazendo, praticando, né, e falavam a mesma língua ali. Não vamos voltar, mas o que eu anotei aqui, que Deus falou muito forte também no meu coração, que eles estavam buscando o que muitos de nós buscamos, uma segurança e uma estabilidade. Vai que Deus não cumpre. Então, eles não confiavam, eles duvidavam da palavra de Deus e começaram a lançar a confiança em si mesmo. Essa torre precisa ser bem construída, ela vai ser uma torre forte, ela vai ser uma torre que vai suportar impactos de inundações, de um novo dilúvio, e nós vamos estar seguros. Então, aqui eu posso observar que eles estavam dizendo, em outras palavras, Deus... vai que muda, vai que ele não cumpre, vai que ele não faz. E tem muita gente entrando por essa área. Exato. Será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que a palavra de Deus ela é digna de aceitação? Ou eu preciso observar e buscar a minha própria segurança, buscar a minha própria estabilidade
e que isso, mesmo ferindo a palavra de Deus, mas aparentemente diante dos meus olhos, eu vou estar construindo, eu vou estar fazendo, e eu vou estar conseguindo, eu botei aqui, suportar isso. Eu vou estar conseguindo trazer uma proteção para mim muito grande que eu vou estar vendo. Então, Exato. ali, pela língua, pelo aquilo que eles estavam vendo, eles falaram assim: vai que Deus não fala. Vai que Deus não cumpre com aquilo que ele falou. Vai que Deus não me sustenta. Vai que Deus manda outro dilúvio. Pois é, falta de confiança no caráter de Deus. Falta de aceitar aquilo que Deus havia falado. Gente, para dispersar. E aqui, nitidamente, o povo centralizando. Né? Falta, às vezes, o discernimento espiritual para a gente poder enxergar aquilo que está para além da proposta. Pastor Wallace, é interessante pensarmos que, estendendo para os dias de hoje, né, tudo aquilo que se volta contra a palavra, nós vemos que já é um espírito do próprio anticristo, né? Porque é contrário àquilo que Deus falou, contrário àquilo que Deus está ordenando ou falando, ou aquilo que ele falou que iria cumprir. Então, nós vemos um povo que está indo contra a vontade de Deus, e esse espírito do anticristo, contrário à palavra, continua até os dias de hoje, e precisamos ser pessoas espirituais para poder discernir aquilo que está por trás. Porque a palavra fala, né, pastor, que o homem natural vai discernir as coisas no natural, mas aquele que é espiritual não só vai discernir aquilo que está no espiritual, mas vai discernir bem todas as coisas. É isso aí. Ir contra Deus é se machucar, né? É se ferir. E a gente vê também que nada e nem ninguém pode frustrar um plano de Deus. Né? A gente vê que mesmo tendo a união, o poder da união, a gente vê que Deus ele vai trabalhar para parar aquilo ali. Ele vai trabalhar para interromper, porque não era a vontade dele. Então, ir contra a palavra, ir contra o que Deus está dizendo, é tipo Jonas, né? Tentar fugir de Deus, mas no final das contas ele foi lá e obedeceu Deus, né? É dar murro em ponta de faca, né? É perder tempo. É como o pastor citou aqui, a questão do ser humano é tentar trazer para si uma segurança, mas se não estiver na direção de Deus, não vai dar certo, não vai funcionar. Exato. Porque está indo contra o que Deus falou. Se Deus falou para confiar, porque ele vai cumprir, ele vai cumprir. Exato. Eu até escrevi aqui, né, já pra gente poder encerrar, que Deus vai descer para ver aquela construção. E aí Deus vai reconhecer o poder da unidade humana. O povo estava se rebelando, indo completamente contrário. E aí Deus usa de misericórdia. Ué, como assim misericórdia, né? Deus às vezes frustra planos para nos proteger de nós mesmos. Olha isso. E aí uma pergunta para a gente poder refletir, né? Será que Deus pode intervir na nossa história? Porque aqui Deus desceu e interviu na história, impedindo um plano maligno de se concretizar. E será que Deus pode intervir na nossa história? Será que Deus pode frustrar algum plano seu? Porque como o pastor bem falou aqui, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então os planos de quem serão frustrados? Às vezes será o meu, se não estiver de acordo se não estiver de acordo com a palavra. Então isso é muito sério. Será que Deus pode então frustrar algum sonho teu, algum projeto teu que não está bem alinhado, que tem motivações erradas, né? Os teus planos não podem ser impedidos, então que os meus sejam. Se eu não estiver de acordo, Senhor, frustra os meus planos, mas seja feita a tua vontade. Se o meu coração não estiver totalmente alinhado, me traz de volta, me alinha, me coloca no eixo, porque a satisfação completa só vem estando no centro da vontade de Deus. Que você possa meditar aqui, a gente só leu até o versículo 6, né? Continua do 7 em diante, a confusão das línguas. Lá no finalzinho vai falar um pouquinho de genealogia. A gente vai conhecer a família de Abrão. Eu ia falar Arão, ó, nada a ver. Isso aí é lá em Êxodo. De Abrão, vamos conhecer a Sarai, os pais, vamos conhecer Ló aqui também. Que você possa continuar lendo e meditando, porque é muito interessante. E não vamos pular nenhuma genealogia. E pra gente encerrar aqui, Gênesis 11, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo tão interessante, tão relevante e importante para nós, ele nos diz assim: Babel vem do termo hebraico Balal, que significa misturar, mesclar, confundir. A intenção daquelas pessoas era fazer uma cidade cuja torre alcançasse o céu, para que seus nomes fossem perpetuados, uma vez que buscavam glória para si mesmos. Sabemos que Deus abomina a soberba e não divide sua glória com ninguém. Por isso, ele misturou as línguas dos habitantes daquela região, a fim de que não conseguissem mais se comunicar. Esse foi também o pecado de Lúcifer, quando quis ser semelhante ao Altíssimo, mas por fim foi
foi banido do céu. Precisamos vigiar para que não sejamos enganados pelos sentimentos de soberba e altivez. Se o orgulho habitar no nosso coração, estaremos a um passo da queda, mas a humildade nos leva a alcançar o favor divino. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Wallace, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Pastor, fala para nós qual que é o endereço de onde o senhor está ali levando a palavra, levando a bênção de Deus, os horários também, você pode ficar à vontade, as mídias sociais do senhor, da igreja, enfim, fica à vontade, pastor. É sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra, ouvindo, aprendendo também, é muito importante. Eu estou ali na Avenida Braz de Pina, 874, na Penha Circular, Praça do Carmo, né? Os cultos de domingo, 8h30 da manhã, 15 horas e às 18 horas. E é isso. Perfeito, pastor, muito obrigada. E também pastor Douglas Paz. Fala para nós, pastor, aonde o senhor está ali levando a palavra de Deus, a oração da fé, os milagres acontecendo. Pastor, os horários também, mídias sociais do senhor, da igreja. E é claro que não posso deixar de agradecer, né? Se veio pela primeira vez, portas abertas, volte sempre ao podcast bíblico, pastor. Amém, foi maravilhoso. E que essa palavra atinja bastante corações, que possamos observar, né? Que aonde predomina o Senhor, ali vai ter uma bênção. Essa união vai ser para as coisas boas. Eu estou ali na igreja de Anchieta, Avenida Nazaré, número 2408, em frente à estação de Anchieta. Se a pessoa vem de trem, ela desce a passarela, ela já vê, né, a placa da nossa igreja. E os nossos horários, os nossos horários são quarta, sexta, os horários de 8, 15 e 19 horas, nossos cultos, quarta da família, sexta da libertação, oração forte. E no domingo, grande encontro, né, com a palavra de Deus, na busca do Espírito Santo, nós temos o culto às 8 da manhã e também às 18 horas. Eu te aguardo em nome de Jesus. Amém. Você não deixe de congregar. Vá na Igreja da Graça mais próxima de você, tá bom? E eu vou ficando por aqui, meus amigos. A gente se vê no próximo podcast bíblico, Dever de Casa, que você já sabe. Gênesis capítulo 12. A gente vai ver aqui sobre Deus chamando Abrão e fazendo promessas e Abrão descendo ao Egito. Grandes lições você não pode perder. Faça aquela leitura prévia e volte para o próximo programa para a gente continuar meditando e aprendendo mais e mais, tá bom? Você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!